Lá, bandidos e bandidas, marinheiros e marinheiras, se preparem que aqui quem está falando com vocês é quem? O Capitão Jack Sparrow. Subam na nossa embarcação que hoje nós vamos navegar por mares distintos, por mares desconhecidos. Vamos lá nessa nossa aventura. E aí, galera, como é que vocês estão? Aqui é o professor de vocês, o professor Itiel, de filosofia. É nóis, tamo junto. Uou, é nóis que tá. E aí, como vocês estão nessa quarentena? Vocês estão em casa? Eu espero que vocês não estejam que nem bicho preguiça, só comendo e dormindo. Então, por que eu estou aqui? Porque nós estamos dando início hoje ao nosso segundo bimestre, segundo livro. E antes de nós começarmos, eu vou fazer uma rápida retrospectiva do nosso primeiro livro. O que nós falamos no nosso primeiro livro? Nós falamos sobre viver bem. Nós falamos sobre os opostos. Nós falamos também sobre palavras para entender o bem. Conceitos, nós falamos sobre o bem ou o mal, nós falamos sobre viver bem e também nós falamos sobre pessoas do bem. Então nós abordamos todos esses assuntos aí na primeira unidade, no primeiro livro. E o que nós vamos fazer agora no segundo livro? Nós vamos fazer o quê? Nós vamos falar sobre viver em busca do bem. Viver em busca do bem. E a nossa primeira aula, por isso que eu falei que era o Capitão Jack Sparrow e não o professor de filosofia, Itiel, é navegar é preciso. Então vamos navegar pela filosofia. Vamos navegar pelo conhecimento. Então nós começamos a nossa aula de hoje para falar justamente disso. Navegar é preciso. Nós vamos falar nessa unidade, dando introdução hoje sobre o que é o horizonte. Horizonte é aquilo que quando a gente olha, o limite da nossa visão é o nosso horizonte. Por quê? O horizonte é até onde a gente vê. Lá é o horizonte, até onde a nossa visão pode alcançar. E qual é o horizonte da nossa vida? Olha, existe um sentido para a nossa existência? Existe um caminho certo para seguir? Há escolhas boas e más? Como avaliar uma situação para tomar uma decisão? Essas são as perguntas da nossa unidade. Então, como nós entramos nessa navegação? Por quê? O ser humano sempre foi movido pela curiosidade. Todos nós somos curiosos, queremos descobrir novas coisas. Como também pelo desejo de saber mais sobre o mundo em que nós habitamos, acerca dos seres que vivem nele, das pessoas e seus diferentes modos de vida, seus diferentes modos aí de agir. Então nós somos interessados, curiosos por isso. Então, ao longo da história, muitos conhecimentos foram construídos enquanto outros foram abandonados ou modificados e complementados. Isso mostra que o conhecimento, como o próprio ser humano, está em constante construção. Nós estamos em constante evolução, construção. Se ano passado eu não sabia de algo, esse ano eu já sei de algo a mais. E próximo ano, assim sucessivamente, vamos ao longo da vida descobrindo várias coisas, novos conhecimentos. E vamos descobrindo outras formas de viver, de se portar, de se vestir. E as coisas vão se atualizando. Você já imaginou, você já parou para pensar como uma pessoa que viveu na Idade Média acreditava, como ela pensava que o mundo era? Peraí, na Idade Média eles acreditavam que, por exemplo, que a Terra era o centro do mundo e que a Terra, e alguns acreditavam que a Terra era plana. Uma coisa muito louca. Então, tipo assim, eles acreditavam que a Terra era o centro do universo, era geocêntrico o sistema, mas futuramente foi descoberto que não, era heliocêntrico, que o Sol era o centro e os planetas giravam ao seu redor. E que a Terra não era plana, mas era esférica, mais próxima de ser redonda do que plana. Então,
Olha como o pessoal lá da Idade Média pensava a respeito do mundo. E quando nós chegamos na Idade Moderna, nós temos um fato muito importante que acontece, que são o quê? As grandes navegações. Que é o quê? Que é justamente a expansão do mundo. O ser humano quer conhecer outras partes do mundo. Então ele começa a navegar por mares desconhecidos. Tipo o Capitão Jack Sparrow. E vai, conhecendo novos lugares. E é daí que alguns povos europeus realizam uma série de expedições marítimas conhecidas como as grandes navegações. Nesse contexto, sobre as ordens do rei da Espanha, o navegador Cristóvão Colombo chegou à América em 1492. Já Pedro Álvares Cabral foi nomeado capitão-mor pela coroa portuguesa para chefiar uma expedição às Índias, mas adivinhe, ele se perdeu e acabou aportando aonde? Em terras brasileiras, em 1500. Por quê? Então, para navegar nessas expedições em busca de ampliar as fronteiras do mundo, os marinheiros dependiam de conhecimentos sobre técnicas de navegação, orientação espacial, condições climáticas, entre outros. Além disso, necessitavam de muita coragem para enfrentar longas viagens. Eram muitos dias, meses, anos se passando e eles lá em alto mar, dentro daquelas embarcações. E justamente eles desafiavam a sua própria imaginação. Eles não sabiam o que ia encontrar. Porque para eles o mundo era só onde eles viviam e nada mais existia. Então eles estavam se arriscando. Afinal, o que poderia haver além da linha do horizonte? Na parte desconhecida do mundo, o que poderia haver? Eles não sabiam, então eles estavam enfrentando aí uma navegação muito doida, uma expedição que eles não sabiam se eles voltariam vivos ou mortos. Poderia acontecer uma tragédia no meio do caminho, a embarcação poderia furar e todo mundo estar à deriva, tipo o Titanic, eles poderiam morrer de frio, poderia vir uma tempestade, muitas coisas poderiam acontecer e eles poderiam morrer. E eles não sabiam se eles chegariam a algum lugar, porque eles só conheciam onde eles moravam. E agora eles querem conhecer o mundo, querem conhecer outros lugares. Então os marinheiros das grandes navegações ousaram percorrer longas distâncias para descobrir o que havia além do horizonte que conheciam. Em suas viagens utilizaram alguns instrumentos de navegação, entre os quais a bússola. Você sabe o que é uma bússola? Aquele negocinho lá que fica rodando assim, ó. Então, a bússola, eles usavam a bússola em suas viagens. Por exemplo, esse instrumento, que é a bússola, é a ilustração de uma rosa dos ventos, né? Que ela fica com aquele negocinho girando, a qual representava as direções que nos cercam, tornando como principal referência os pontos cardeais, que é norte, sul, leste, oeste, tá certo? Esses são os pontos cardeais. Contém uma agulha magnética, que é a bússola, né? Aponta para o norte, sendo assim, com a ajuda de uma bússola é possível determinar a localização das embarcações, bem como estabelecer o trajeto pela qual eles iam viajar através dos pontos cardeais. Eles queriam saber onde eles estavam, porque eles estavam navegando em águas que eles nunca tinham navegado e agora eles queriam conhecer o mundo. Por isso que a nossa aula de hoje o título dela é Como Navegar é Preciso. Nós precisamos evoluir, precisamos nos desafiar para crescermos, para evoluirmos. E essa é a nossa aula de hoje. Vocês estão navegando neste momento por águas diferentes. Esse é um momento diferente. Nós precisamos aí aceitar o desafio e seguir em frente. E essa é a nossa aula de hoje, porque navegar é preciso. Então, marinheiros e marinheiras, fiquem bem e até mais. Valeu!